momento do jogo a entrar em campo, porque ele ficou no banco, ele apareceu depois do intervalo batendo bola, aí ficou a discussão, bom, o Caixinha já fez 4 substituições, está aguardando uma última, quem sabe para o Neymar entrar, ou o Neymar entrar numa possível disputa de pênaltis na decisão do jogo, caso o Santos empatasse a partida, né? E aí fica uma situação constrangedora para todo mundo que acompanhou ontem o que aconteceu com o Neymar. No jogo, acho que mais importante nesse início da temporada para o Santos, ele simplesmente ficou de fora, não participou. Não quero ser cabotino, mas no dia em que havia aquela euforia, quase que uma catarse no dia da apresentação dele, o que eu falei aqui? Está gravado. Esse movimento é melhor para o Neymar do que para o Santos. O Neymar conseguiu o objetivo dele, que é ser convocado para a seleção brasileira. Embora não mereça, o Santos serviu como um vetor para a convocação do Neymar, pelo simples fato dele entrar em campo. Ninguém contrata Neymar para fazer gol contra a Inter de Limeira, Água Santa, Noroeste. O negócio do Neymar é jogar jogo grande, ou deveria ser jogar jogo grande. Eu não me surpreendo zero com essa história toda, é só acompanhar a carreira do Neymar nos últimos anos. O Neymar fez uma opção, há algum tempo já, que é, eu vou ser também um jogador de futebol. Eu não vou ser um jogador de futebol, eu vou ser também um jogador de futebol. Eu vou jogar futebol como minha profissão principal, vou jogar pôquer, vou para Sapucaí, vou para a festa da minha irmã, vou ter meu cruzeiro, vou ter uma rede de hotéis que foi prometida a ele quando ele foi para Paris Saint-Germain, pelo Nasser Al-Khelaifi, isso é contado pelo Wagner Ribeiro. Então ele tem outras atividades que não futebol. E, cara, isso é problema dele. Isso não é problema meu, isso não é problema seu, não é problema do Ivan. Agora passa a ser um problema do Santos e da seleção brasileira quando eles, essas instituições, se submetem a esse comportamento. O Santos é o principal culpado para mim por essa história toda. Porque contratou o Neymar, está gastando uma dinheirama e ninguém sabia. Ninguém observou o Neymar nos últimos anos. Qual foi o último brilhareco do Neymar, gente? Foi em 2020, faz 5 anos. O que estava acontecendo em 2020 no futebol brasileiro? O jogador mais promissor do futebol brasileiro chamava-se Patrick de Paula. Onde está o Patrick de Paula hoje? Reserva no Botafogo. As coisas mudam. O Neymar, em 2020, teve seu último momento relevante. E o tempo passou. E aí ele chega aos 33 anos, numa situação diferente da do Hulk, por exemplo, porque ele optou por ser também um jogador de futebol, não exclusivamente um jogador de futebol. O Hulk não. O Hulk falou, cara, eu vou me dedicar a isso aqui. Eu quero isso. O Neymar não quis, e é problema dele. Agora, o Santos se curva a isso, não se dá o respeito, e pior, a seleção brasileira não se dá o respeito. Porque o Neymar está sendo convocado e o Neymar, o projeto de poder, entre aspas, do Neymar, é disputar a Copa de 26. E se ele falar que quer jogar a Copa de 26, ele vai jogar a Copa de 26, mesmo sem ter a menor condição física. Mas, então chegamos à conclusão que ele é o Rames Rodrigues brasileiro. Essa atitude foi de Rames Rodrigues. A gente não sabe a extensão da lesão porque ninguém fala. Ah, é um desconforto, é um edema na coxa, na parte posterior da coxa. A Chia falou que é um desconforto. Agora, se o doutor Lasmar sabe do que ele passa e não foi revelado pelo Departamento Médico do Santos, então ele corre o risco de ser cortado da seleção, ou não? Não deveria nem ter sido convocado, Kaká. Não deveria ter sido convocado. O que credencia o Neymar a jogar na seleção brasileira hoje? O que credencia o Neymar a jogar na seleção brasileira? Bola? O que é? Tem que desapegar. O Neymar é ídolo de muita gente. E eu totalmente respeito isso. Um dos ídolos da minha vida é o Michael Jordan, que em 2001 voltou a jogar pelo Washington. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Porque o Michael Jordan não tinha mais condição de jogar basquete profissionalmente. Passou. Acontece com todo mundo. Mas eu acho que todo mundo tinha essa esperança, ou muita gente tinha essa esperança, e eu não vou aqui fugir daquilo que eu sempre falei. E eu criei uma expectativa muito grande, estou jogando a toalha também, porque eu imaginava o seguinte, nós estamos falando de um atleta realizado, bem-sucedido, com uma carreira brilhante. Para muitos poderia ter feito um pouquinho mais, mas é indiscutível a carreira do Neymar, um atleta brilhante. E eu pensei, bom, ele vai voltar para o futebol brasileiro, ele vai ser acolhido no Santos,
é a casa dele e ele vai mudar esse tipo de comportamento pensando na Copa de 2026. Um ano para tudo acabar. Um ano de renúncia. Um ano de renúncia. A cada escolha uma renúncia, isso é a vida. E a gente vê um comportamento que nós já vimos em outras oportunidades. Pois é, por isso Quando que ele me foi surpreende, lesionado para o navio. Quando ele foi pro carnaval lesionado no Paris Saint-Germain, dançar até o chão no carnaval de Salvador. Exato. E assim, é muito estranho porque o Neymar termina o jogo contra o Bragantino reclamando das dores, mas logo depois ele se manifesta nas redes sociais deixando a torcida do Santos calma. Aí ele é convocado para a seleção brasileira, ele vai para Sapucaí e ele não joga a partida mais importante para o Santos e para o Santista, que era uma decisão de campeonato contra o seu maior rival na casa dos caras. Lembrando que ele tem um contrato curto, o único título que ele poderia conquistar com o Santos agora seria o Campeonato Paulista se ele não renovar contrato. Então ele perdeu a grande oportunidade. E eu acho que muita gente criou essa expectativa, assim como eu. Opa, eu acho que ele vai agora ter um comportamento diferente. Porque, assim, do mesmo jeito que eu admiro o Neymar como jogador de futebol, eu sou um profundo conhecedor da carreira dele. O Neymar tinha dificuldade, de fato, de entregar 30 jogos por temporada no PSG. Foram 29 em média. Exato. Metade do jogo. Eu reconheço isso, mas entendia também que lá ele apanhou demais. Porque uma coisa é lesão muscular, outra coisa é fratura. Fratura você não controla. Agora, tem muita gente que também conversa comigo que fala o seguinte: o comportamento dele fora das 4 linhas faz com que as lesões sejam mais complicadas. Era até absolutamente natural que depois de uma lesão ligamentar ele sofresse com lesões musculares. Aconteceu no Al Hilal. Eu até discuto, por exemplo, o planejamento que foi adotado para ele. O Santos estava classificado para jogar contra a Inter de Limeira. E ele foi lá e jogou no interior de São Paulo. Então, assim, ali poderia ser um momento de descanso. Mas o Ivan, me permita interrompê-lo. Vamos lá. Ele mesmo falou sobre isso na entrevista coletiva de apresentação, que precisava jogar para adquirir. Exato. Ele se escalou. É óbvio. Ele se escalou. Sim, concordo. E ele não tem mais condição. O que me leva a crer que o Neymar em 2026 serão 8 jogos, não mais 7. Pelo menos essa é a ideia da FIFA. Acreditar que ele vai jogar 8 partidas em 30 dias. Ele não tem condição, cara. Quando você fala que ele não é contratado para jogar contra a Inter de Limeira, contra o Noroeste, você está coberto de razão. Era para o Neymar ter entrado em campo, claro. Mas a carreira dele é marcada por isso, por frustrações. Ele quis isso para si, o Ronaldinho Gaúcho quis isso para si. Tá tudo certo, a vida é do cara. Eu não sou exemplo para nada. Eu bebo, gosto da noite, eu gosto de tudo isso. Mas eu não sou um jogador profissional. Não. Então ele quis para si, ele falou... Eu achei que... E assim, uma coisa, quando ele apareceu no Santos, ou vamos falar de 2011, tá? O auge dele no Santos. O Neymar treinava, saía para fazer propaganda, voltava, não dormia... Aparecia no treino, jogava, decidia, ele fazia absolutamente tudo. Mas era um garoto. Claro. A idade pesa. Exato. Ele chega aos 33 anos como, sei lá, um outro jogador, o Hulk chega aos 40. O que ele tem de